ótimo, isso é ótimo. Lá mais para frente eu vou tocar um pouquinho nesse lado do teatro, mas no momento falou de uma questão que eu achei muito, que eu gostava de perceber muito, porque eu também tenho o sonho de lançar um livro. Okay. Estou aí a preparar a minha vamos dizer, minha biografia artística, que é teatro, amor, teatro e incertezas. Exato, o livro que vai contar sobre a minha estadia, sobre os meus 17 anos de ator ou de artista do teatro. E qual seria, ou como é o processo normal? É a editora preparar alguém para ser um bom escritor e posteriormente a editora lucrar com este indivíduo, ou simplesmente a editora recebe os valores monetários do autor da obra e lucra com isso? Bem, o processo normal é aquilo que eu já acabei de mencionar, vou parafrasear novamente, que é alguém te pega, te eleva e lucram juntos. Devido à crença daquilo que você faz, dificilmente isso acontece. É aquilo que eu disse, diferente dos artistas, que a editora te pega, te lança e vão rendendo juntos. Na literatura pouco acontece. Só para ter uma ideia, eu quando apresentei o meu primeiro livro, todo mundo elogiou, um tema forte, mas a União dos Escritores não aceitou-me como parte. Por quê? Eles aceitam que o escritor tenha mais de uma obra. E lançar um livro em Angola, vou dizer no mundo e particularmente Angola, que é uma sociedade que nós vivemos na carne ou na pele, não é nada fácil. Não é nada fácil. Entre muitos problemas sociais, você tem que parar, escrever um livro. E vamos apontar para aquilo que é o nosso círculo social, que é o Rocha Pinto. Dizem, onde você se safa, é uma batata boa a sair de dentro de muitas podres. É sinistro. É mesmo sinistro. E quanto é que se precisa para injetar num livro? Qual é o financiamento base ou normal para um livro? Essa pergunta é interessante, mas eu vou dizer assim. Eu posso até podia responder com uma questão retórica. Que qualidade você quer? Porque conta muito a qualidade. O peso é a qualidade do valor. Mas olhando muito para esse paradigma, a injeção do valor depende muito do que você quer. Primeiro, o gênero, o número de página e a editora. Cada editora cobra o que ele pensa que tem que cobrar. O número de página, porque a literatura ou o livro é um trabalho completo entre a diagramação, paginação, edição de capa, o design. Então a editora trabalha tudo isso. É aquilo que dizem, quem tem a bancada é que dá o preço. Certo. Os mosaicos ou as setas econômicas dizem, só dá preço quem conhece o valor da coisa. Os preços dependem do valor da coisa. Porque eu tenho esse telemóvel aqui, vamos pensar, comprei a 1000 kwanzas. Eu sou livre de dizer assim, olha, meu telefone está a custar a 100 milhões de kwanzas. Compra quem quiser, porque eu sei o valor do telefone. Exato. Agora, se vem uma outra pessoa dizer, teu telefone, isso aqui eu compro a 100 kwanzas, tá bom, é o valor que você deu. Mas o meu valor é esse, compra quem quiser. É que acontece nas edições costuma Lola, né? Nos leilões. Leilões, exatamente. As coisas não são compradas porque têm qualidade. É o valor que a coisa tem, a eternização da coisa, né? Então, essa questão tem muito a ver também com a literatura, os livros no mercado. Mas, por exemplo, em questões de número, por exemplo, há muita gente que acha que para se lançar um livro tem que ser necessário, tens de ter necessariamente um braço economicamente pesado. Há quem acha que para se lançar um livro temos de começar a falar, por exemplo, de 1 milhão para cima. É essa a realidade? Vou repetir. O que é que você quer? Essa aqui é a questão. Conta-se muito a qualidade. Porque os livros, o grande problema que nós temos não é a edição do livro. A edição você pode pagar na editora um aproximado de 200 mil kwanzas, 100 e tal mil kwanzas. O grande problema é a impressão do mesmo. Porque uma obra depende muito da editora ou da gráfica que você vai imprimir. Entra a questão qualidade. Certo. Não é? E o volume também. O número de páginas. Eles cobram, acredito que o número de página e o volume. Quem cobra o gênero é a editora, que vai trabalhando ali, porque a gráfica só tem a responsabilidade de receber, imprimir e entregar. Agora, a editora entrega qualidade.
sempre se o pessoal que vai imprimir vai oferecer qualidade ou não, depende do que você vai pagar, ou quanto é que você vai pagar. Porque vimos livros muito bons, mas com uma péssima qualidade. Isso leva ao julgamento do mesmo. Felizmente, de boca cheia, o meu livro é um dos melhores livros com a maior qualidade de Angola. Uou! Do mundo. Errei falando Angola, do mundo. Calma, isso por questão própria ou porque foi avaliada? Questões gráficas. É só pegar e ver a qualidade. Poucos livros têm esse brilho que se oferece. Quer dizer, existe um material que dá brilho às capas do livro, mas poucos têm. Esta editora é nacional? É nacional. Vou dizer novamente, é o primeiro livro oficial da editora. Existe já um que é do dono, é aquilo que eu costumo conversar com os colegas lá da editora. Vamos dizer assim, o livro do CEO não vale, que vale é o meu. Porque aquilo é dele, ele começou a cena anonimamente. Quer dizer, o livro que começou a testar, não é? Aquilo que dizem, vou na experimentar se eu faço filho. Fez, deu certo. O segundo, quer dizer, foi um sem plano. O planificado é esse, onde Angola conheceu a editora. Isso é muito, isso é sinistro. Mas agora, a nível de qualidade, o nível de qualidade nos conteúdos, ou seja, nos livros que foram lançados, por exemplo, nos últimos 10 anos para os nossos jovens, a qualidade está lá? Qualidade. Não, refiro-me ao conteúdo mesmo. Sim, vou dizer assim. Nem toda pessoa escreve livro inteligente. Não é? Todo mundo pode escrever um livro. O que diferencia um livro do outro é o conteúdo que se traz. Por exemplo, quando se fala de todo mundo tem algo para confessar, essa é uma situação inerente às múltiplas sociedades mundiais. Vou dizer assim. É para já daqui a pouco. Ok. É para daqui a pouco. Não fica nervoso. Não é nervosismo aqui. Eu sou líder disso. Exatamente, só para quebrar o gelo. Exato. A qualidade. Por exemplo, há algum tempo lançou-se o livro Ensaboado e Enxaguado. Muita gente diz que esse livro não tem aquela qualidade, mas é um livro que tão logo que chegou muita gente prestou atenção. Okay. Mas depois de lerem, relerem, avaliarem bem aquilo, disseram que não possui aquela qualidade que o conteúdo era um pouquinho controverso, que continha alguns erros. Mas a questão é qualidade gráfica, qualidade de refiro a qualidade de conteúdo, é a que me refiro. Porque eu acho que a questão gráfica é muito importante. Okay. Mas eu refiro mesmo da questão do conteúdo. Bem, eu vou dizer assim, alguém senta e pensa e faz a coisa. Porque o grande problema é nós vivermos a opinião pública. Sentamos. Uma vez eu estava com pessoa lá da minha rua. Eu disse assim: eu não confio muito no dicionário. Eu não sou muito uma pessoa que senta. Tenho que acreditar em tudo que o dicionário fala. E eu posso te provar por quê. Que a língua portuguesa, vamos dizer assim, língua portuguesa, né? Certo. Quando eu falo dicionário, estou a falar da língua que circula entre nosso sangue, que é o português. Exato. Eu posso te provar que algumas coisas que estão no dicionário, na gramática, podem supostamente não parecer, mas é um erro. Como? Wow. Gênero, vamos pensar assim. Existe vou dizer assim, um capítulo, uma parte da língua portuguesa que fala sobre artigos, gênero e número. Uhum. Por exemplo, quando falamos de número, estamos a falar de graus. Graus. Existem graus diminutivo, aumentativo, normal e aumentativo. Quando falamos de diminutivo é porque a coisa é pequena. Quando falamos de normal é média. Quando falamos de aumentativo é grande. Agora a pergunta é: por que a calça é calça e o calção que é pequeno é calção? É calção. Agora, o que é que se entende sobre isso? Há uma coerência? Não. Por que se afogar é no mar e se queimar é na água? Ou se queimar é no fogo? Porque nós precisamos parar e pensar, não é? A lógica das coisas. Alguém sentou, não. Uma vez estava a conversar conforme dizem, com tripa, o MNL, mano. Uhum.
próprio para Maputo. Saúde, Emnel. Me atura muito esse rapaz. Quando eu quero uma cena, é tipo, ele do tipo, quero fazer as coisas no tempo dele. Mano, quero fazer essa cena. Quando eu ter tempo, vou fazer. Ele é assim, boi nerd, boi calmo. Mas quando eu chego, puto, quero essa cena. Ele tá fazendo rápido. Ele dá asas às tuas imaginações. Exatamente. Um abraço para ele. Ele matura mesmo, boi. É nosso. Então, essa questão de nós sentarmos, os livros, a literatura, os livros e dicionário, é uma associação que senta e vai decidir o que é que vai ser bom para a sociedade. Eu não sou a sociedade. Eu quase sempre discuto isso no meu local dos ensaios. Alguém chega e diz, não, Aristóteles disse assim. Tá bom. Ele é que falou. Ele é que falou. Por que eu também não posso falar? Porque eu também posso falar. E eu acho que nós temos cérebro, temos capacidade de análise, temos capacidade de crítica para analisar e ver. Eu acho que nós também podemos revogar alguma coisa que está aprovada. Claro. Tudo bem que nós já não vamos tirar do livro, mas por que um dia, este todo percurso de gerações, estamos a falar de 4 ou 5 gerações, temos sempre livro a dizer assim, segundo Newton, segundo Aristóteles. Por que um dia vocês numa geração futura não lê segundo Ludwig, segundo Guilherme Dica? Exatamente. Por que não vamos fazer isso? Exatamente. Quer dizer, nós vamos viver um percurso de gerações, sempre a falar de Albert Einstein, sempre a falar de não sei se quem mais que vive por aí pairando. Nós vivemos uma geração que perpetuou os acontecimentos do século passado. E há tanta coisa, e de lá para cá tanta coisa evoluiu, tanta coisa mudou. As pessoas não querem patentear as coisas como devem ser. É aquela questão que eu costumo sempre observar na maternidade. Por exemplo, naquele tempo, criança, nós quando crescemos com funs, molho de tomate, às vezes um molho assim de galinha. Então te dá, é funs rijo. Você cresceu bem. Mas hoje, criança não pode beber água até 6 meses. Só tem de comer papa. Nestum. Será que se comer fumo vai morrer? Não. Vai. O que acontece? Mas não quer dizer que nós precisamos optar naquilo que nós passamos. Hoje os tempos mudam. A qualidade das coisas também muda. Tipo, a água que nós tínhamos antes já não tem a mesma qualidade de hoje. O frango que nós comemos hoje já não tem a mesma qualidade de ontem. Exatamente. É aquilo que eu também estava a discutir com Antônio de Carvalho. Ele me disse assim, olha, não é que o sabor das coisas muda. Você cresceu. Você vê? Exato. O bono de ontem já não tem o mesmo sabor do bono de hoje. A bolacha bono já não é a mesma coisa. Ainda existe. Já não é a mesma coisa. Ainda existe. Há tempos eu comprei bono. Existem cantinas ainda que vendem bono. Eu comprei. Quase sempre, toda semana eu como o bono. Tu pegas um pacote de bono, pegas uma... Naquele tempo era o quê? Era... essa não vou falar, estou a fazer publicidade. Também não pagam a rádio. Exato. Ainda bem. São agora 20h03. Você está conectado à Rádio Rocha Pinto e essa mensagem é mesmo para si que nos acompanha a partir da França, da Bélgica, da Inglaterra. Mandar um abraço especial ao meu irmão Simão João Siloaquibanza, a partir de França. Ele diz-me que eu sempre acompanho o teu programa e uma forma de matar a saudade é ouvir-te neste programa Além da Cortina. Chegou o abraço, meu irmão, e tenho a certeza que todos os domingos estaremos juntos, conectados para fazer acontecer. E aos nossos ouvintes que estão até nas Filipinas, Moçambique, Brasil, Suazilândia, obrigado por estarem conectados ao nosso programa. E você que nos ouve a partir de outras províncias, muito, mas muito obrigado. Sinta-se abraçado por esta companhia radiofônica Rádio Rocha Pinto. E vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa e vamos entrar aqui na nossa rúbrica de cortinas abertas. Estreou ontem o ator Antônio Gonçalves Ni na novela O Rio, com o personagem de Pastor. Depois de muito tempo,
sem aparecer nas telas, o ator Antônio Gonçalves Nin, tido como um dos melhores atores de Angola, acaba de se estrear na novela O Rio. É razão de dar os parabéns ao nosso colega, ator que merece todo o respeito do mundo e da classe teatral. Estreia também na segunda-feira a série Hotel Palanca na Diamond Films. Exatamente, a Diamond Films a fazer um excelente trabalho, a lançar grandiosos atores da nossa escola e tem feito uma mudança radical no desenvolvimento da cinematografia e televisão angolana. Meus parabéns e vamos continuar. E seguindo, temos a nossa agenda artística. Hoje decorre o Festival de Teatro da Paz, que está a decorrer desde abril a 27 do mesmo mês. O evento teve sua abertura marcada pela presença da peça, ou seja, com a exibição da peça Paneca de Coca Mbala, do lendário grupo Experimental Teatro, um dos primeiros grupos de Angola. E as apresentações deste festival acontecem na LASP, ex-Liga Africana, a Liga Angolana da Amizade e Solidariedade com os Povos. Além dos grupos de abertura que participam, também temos a companhia Cearte, Tuasaki Dila, Horizonte Angola Quiluange, Enigma Teatro, Amazonas Teatro, entre outros grupos. O Festival da Paz surge para celebrar o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. E este ano expandiu-se para as províncias do Mochico, Cabinda, Huila, Bié e Zaire. E a todos vocês que estão ligados ao nosso programa, tem ali a agenda, fiquem à vontade, deem um pulo na LASP e acompanhem o melhor teatro. Agora vamos voltar aqui à nossa conversa com Lud Vitor. Ao Lud Vitor, mas já voltamos aí. E para você que é nosso parceiro, você que quer ser nosso parceiro, nosso patrocinador, por favor, ligue para nós. Ligue para nós, patrocine a rádio, apoie a rádio. Vamos fazer aqui uma troca de negócios, isso é importante. Então, para o fazer, basta ligar para os números 975 32 61 11 ou para o número 952 05 60 31. Ligue e vamos conversar, vamos negociar, que você vai sair daqui muito, mas muito satisfeito. Lud Vitor, todo mundo tem algo para confessar. É uma pergunta, uma dúvida? É uma pergunta. O que achas? É assim, eu tenho resposta que não se dão. Eu tenho é do tipo aquelas questões, o prof mete a questão no quadro, mas também tem também a resposta. É uma questão que já está respondida. O que é esse livro? O que este livro traz de concreto? Bem, esse livro aqui é uma descrição geral daquilo que é o nosso intrínseco. Dores, emoções, sentimento, angústia, raiva, tudo. Tipo, tudo aquilo que causa obesidade à nossa mente. Mas também, ele é a solução para anorexar essa mente obesa. Por isso é que todo mundo tem algo para confessar. É uma situação inerente às múltiplas sociedades. Se tu colocas esse livro em CDP aqui, chama chinês, coreano, libanês, e lhe pergunta isso, ele vai responder sim. Quer dizer, é uma situação, é uma questão que não escapa a qualquer ser humano na face da Terra. Todo mundo tem algo para confessar. As sociedades são quase todas iguais. Você pode ver no Quilamba, eu vi aqui no Rocha. Os problemas não nos diferem. Aí tem gatuno, aqui também tem. Aí tem uma terra rabugenta, aqui também tem. Cláudio Malone, tens muita coisa para confessar.
O tempo não dissolve os erros. Yeah. Assim, eu normalmente tenho sempre perguntas para fazer. E Eu também tenho sempre resposta para quase dar. sempre tenho 1000. Mas eu olho para este título, todo mundo tem algo para confessar, e eu digo, sim, é verdade. Yeah. Há algumas confissões neste livro. Eu estava a subir e já disse, essa pergunta não vai faltar. Toda a gente faz essa questão. Yeah, todo mundo faz essa questão. E eu vou responder quase da mesma forma, porque é o mais certo a responder. Esse livro não é um indicador pessoal. Tipo, eu não escrevi uma cena que eu vivo. Não é tipo uma cena assim que eu vi em alguém. Mas o que é isso? Vou repetir, é uma situação inerente às múltiplas sociedades mundiais. Quer dizer, ele atinge ou abarca todo mundo, todo ser humano enquanto vivo, errante, ele afeta. E quais foram as tuas motivações para que escrevesse esse livro? Bem, hoje em dia há uma questão que é muito debatida na sociedade, que é aquilo que é resposta, aquilo que é o primeiro passo para o suicídio, depressão. O que acontece? Às vezes, quando a pessoa toma esse rumo, é porque ele acha que já não tem mais volta. Mas precisamos sentir e consentir que você não é o único que tem isso. É todo mundo. Exatamente. Todo mundo vive isso. Então você não precisa ser um caso isolado, um caso particular. Como é que eu vou querer responder isso? O teu olhar está a te criar dúvida, não é que eu estou a falar, né? Vou responder assim. Gatuno é quem lhe apanha. Quem não lhe apanha não é gatuno. É gatuno. Yeah. E às vezes quem não lhe apanha rouba mais que quem lhe apanharam. Há quem rouba 1 milhão não lhe apanha, mas quem rouba 10 é o gatuno que lhe surra. Então essa é a questão. Olha, falaste aí da questão da depressão, e do pouco que eu sei sobre essas questões, a questão do suicídio, por exemplo, a pessoa nunca quer matar-se. Okay. A pessoa quer matar a situação que está a viver. Quer livrar-se da situação que está a viver. O teu livro traz traz métodos de resoluções para a questão das pessoas que se confessam. Por exemplo, alguém confessou-se e está com, por exemplo, vamos pegar aqui na deixa do suicídio, está com um pensamento de suicidar-se. Okay. Traz aqui algumas soluções para essas questões? Sim. Olha, uma coisa que eu estava aqui a me esquecer, que não dei assim muita atenção. As pessoas perguntam se é um livro religioso pelo tema. Não. Ele na verdade não é um livro religioso. Isso é psicologia comportamental. Eu estudei recursos humanos e me levou a escrever psicologia porque a psicologia é uma área bem interligada ou casada com recursos humanos. Certo. Um gestor de recursos humanos precisa ser um bom psicólogo para que possa entender assim a quem ele vai gerindo. Então essas questões é que me fizeram escrever esse relacionamento entre seres vivos. Qual é a pergunta? Acabei esquecendo. A pergunta é: tu traz métodos para a resolução dessas questões? Por exemplo, alguém que está com suicídio e pensa em suicidar-se, pensa em atirar-se, por exemplo, de um prédio. Ok. Então, tu trazes soluções para algumas questões como essas? Sim, aqui na parte final do livro eu trago uma questão muito interessante. Por que não desistir? Eu disse assim: existe sempre ajuda para tudo. E é uma frase que vou dizer assim, né? Um pensamento livre que eu usei, que é: não precisamos nos matar. Por quê? Enquanto tiver fósforo, no meio da noite a vela sempre vai acender. Quer dizer, enquanto tiver outro ser humano, nós poderemos solucionar o problema que estamos a passar. Porque às vezes nós ficamos apertados porque não buscamos ajuda. Ficamos apertados porque achamos que a solução é nos tirarmos a vida. Mas agora, por que as pessoas chegam até esse ponto? Porque as pessoas não querem ser conotadas como errante. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá pensar.
Alguém mata um indivíduo aqui no Rocha hoje, não é? E depois sai, desaparece durante um tempo. As pessoas vão esquecer o nome dele. Para se lembrar, eles vão falar o quê? Vamos falar daquele assassinato. Tá vendo? Aquele que matou aquele Madeira, aquele que matou a mulher dele. Quer dizer, as pessoas têm medo de confessar, porque quando depois de ser, da situação dele ser conhecida, vai ser conotado como aquilo que ele fez. Então as pessoas não querem ser timbradas, não querem ser timbradas dessa maneira. Essa é a razão de muitos fecharem-se, porque eles querem ser o pai perfeito, o que aparece sempre da melhor forma, e nós sabemos que isso não existe. Falar dos nossos pecados pode ajudar a aliviar os nossos traumas. Sim. Não vou considerar pecado, vou falar erros. Dos nossos erros, exato. Sim. Pode ajudar a aliviar. Eu olho sempre, estou a olhar sempre aqui na máxima coisa aqui abaixo. Okay. O tempo não dissolve os erros. Queres falar um pouco sobre isso? Vamos chegar lá, eu vou falar sobre isso. O que acontece? É aquela questão que eu acabei de falar. Se deste atenção, os ouvintes deram atenção. É do tipo: existem pessoas que preferem guardar a coisa e dizer assim, pá, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo. E você? As pessoas vão esquecer. Agora, você, o teu interior. Porque existem coisas, quanto mais o tempo passa, vai tonificando. Quanto mais o tempo passa, a coisa vai alastrando. É tipo uma ferida. Se você não tratar hoje, amanhã já não será a mesma ferida. Já será uma crônica. Então você tem que tratar hoje, para que a coisa não seja pior. Então não acha que se você cometer algo agora, não se abrir, não confessar, não falar com um amigo, porque a confissão que eu trago aqui não é exatamente aquela que se faz com um padre, mas aquela aproximação que nós temos com alguém. Olha, aconteceu isso, estou a me sentir mal, então gostaria de partilhar contigo, qual é a tua opinião? E a pessoa vai te dar uma deixa, vai dar aqui uma solução. Não é que vai apagar tudo, mas é aquilo que dizem: me deixa só falar, só quero mesmo, me ouve mesmo só quero falar, só quero que você me ouve, não precisa falar nada. Só o ouvido atento para alguém é solução de quase tudo, muitas vezes. Então, essa aqui é a razão dessa deixa que coloquei aí embaixo, né? É grande livro, Lude. Grande, é mesmo grande livro. Podes olhar mais ele. É grande livro. Aí dentro também. Não tem como. É mesmo, capítulos. É mesmo um grande. É para mim esse? Não. Tem um outro para ti. E na verdade, o que acontece? É um grande livro. Eu já não estou aqui. Então todas as cópias, as 2 cópias que eu tenho aí guardadas, ficaram lá na minha casa. Como eu tenho que vir para o programa, então acabei esquecendo exatamente na banca. Então, como teve um leitor já aqui, tive que emprestar o livro dele e trazer. Certo. Já está ali guardado. É um grande livro, E onde é que está disponível? Como é que vocês podem adquirir esse livro? Olha, eu não tenho ele numa casa de leitura, porque os livros esgotaram. Eu tinha no mínimo 20 livros em casa guardados, mas infelizmente no dia 1 de abril, como é normal de todos os anos, os mananciais do céu abrem e bate sempre uma chuva. Infelizmente estragaram 18 livros. Estragaram 18 livros. Quase 300 mil kwanzas que eu perdi nesse negócio, né? Mas ficaram 2 ali. Felizmente ainda ficou para ti, né? Mas quem quiser encomendar ou solicitar um livro, nós temos como dar o livro. Boa. Então deixa aqui os teus contatos, temos pessoas atentas. Ok. Penso que vai ser solicitado mesmo. Sim. Eu vou deixar um contato que eu tenho sempre usado para o WhatsApp, que é o 925 21 12 79. Podes repetir. 925. Vão pegar ali o livro. Ok, o 925 21 12 79. Esse aqui é o meu número do WhatsApp. E para essas situações é o único número que eu tenho. Este não é o seu primeiro livro? Não. Qual foi o primeiro? Este livro é o primeiro impresso que eu trago. Mas o primeiro livro que eu trouxe é Brasas da Secreção. É poema. Foi poema. Eu lancei ele em 2019.
logo após, 2 anos depois de terminar a minha formação literária. Algumas pessoas perguntam isso, se você escreveu livro, tem formação literária? Tenho. É obrigatório ter uma formação literária? É. Para se lançar? Sim. Quem quer escrever bem, tem de ter. Porque aquela questão que eu trouxe no princípio. Nem toda pessoa que lança um livro inteligente. Mas você precisa ter harmonia naquilo que você escreve. É aquele livro que você vê, a pessoa julga o livro pela capa, quando vai ler o conteúdo, abandona. Por quê? Porque a pessoa não tem uma formação base. E essa questão de formação é muito peculiar para nós aqui. Qualquer um quer dar formação. E só para teres ideia, eu comecei a escrever esse livro em 2015, lancei em 2024. Uou. Não é que eu não tinha ideia do que eu queria, mas era o que eu queria trazer, uma coisa bem consistente, muito bem estruturada. Mas eu comecei a escrever esse livro. No apagar das ideias desse livro surgiram mais 4 livros, que é Brasa da Secreção, Consultor Médico 1 e o 2. Uau. E surgiu o Manandumba. Bem, na verdade, além desse que eu citei, estão a surgir outros, que é O Sol Cobriu a Peneira, ou A Peneira Cobriu o Sol. A Peneira Cobriu o Sol. Sinistro. E aí tem o Marte 2030, que é um livro... Marte mesmo. Eu vou dizer que é um livro do futuro, né? Quer dizer, esse livro, Marte 2030, foi inspirado na obra O Homem que Acordou Sozinho, de Lucas Cassur. Uma pessoa que eu respeito muito. A nível nacional, é uma referência da literatura. E é uma questão que eu queria fazer depois dessa questão. Ok. As tuas referências literárias nacionais? Eu leio muito literatura nacional. Eu sou muito fã. Isso é uma questão também de eu conseguir perceber aquilo que eu leio. Porque as escritas nacionais são coisas... eles escrevem a nossa vivência. Por exemplo, eu se ler um livro italiano, eu vou ler, mas não vou ter aquela sensação de você perceber a vivência. Mas já ler um livro nacional, você consegue se enquadrar até no material que foi escrito. Porque são aquela cena que estávamos aqui a falar antes que o programa abrisse. A cultura africana é quase a mesma. Sei que você veja, olha, já lançou-se um filme igual a esse, mas vê mais um outro filme, quase tipo a mesma coisa. Mas isso que nós vivemos é a nossa realidade. Certo. É tipo as novelas mexicanas. É sempre um namorou com uma pessoa, depois se traíram, depois no fim ficaram juntos. Casaram e viveram felizes para sempre. Supostamente. Porque é assim, esse é o modelo de vivência. Eles padronizam que a vida deles é assim. Então, por isso é que eu digo, as minhas referências a nível de leitura são livros nacionais. Lucas Cassur é uma pessoa que eu bato muito a pala. E temos o livro de Loriva, Na Cafazenda, um grande livro. Se leres aquele, você vai perceber a genialidade que ele teve de fazer aquele livro, a audácia, a coragem, a força dos personagens. É um livro que você está a ler, mas está a sentir facadas, está a sentir o sangue que o personagem está a viver, está a derramar. Exatamente. Porque ele fala de uma maneira muito forte e muito simples. Então, essa aqui é uma questão que eu gosto muito. Quem quer começar a escrever, precisa antes de ler. Por quê? A leitura, a escrita, nasce da leitura. Queres que eu provo isso, né? Vou provar. Quando você começou a estudar, primeiro comecei a ler ou comecei a escrever? Comecei a escrever primeiro. Não. Comecei a ler primeiro. Primeiro comecei a ler. A obrigação primeiro é ler. Sim, porque você primeiro começou a ler A, E, I, O, U. Depois de 2 semanas, 3 semanas, tu mandou escrever A. Certo. Então primeiro tens que ler para escrever depois. Exatamente assim. É. Olha, Lude, o máximo que eu tenho aqui a te dizer é obrigado por esta aula, mas vou fazer aqui mais uma questão. Tu estavas a dizer que é necessário que o escritor tenha uma formação literária. Podes me especificar qual é essa formação? É em língua portuguesa, ensino de língua portuguesa? Que área literária propriamente dita? A língua portuguesa, a língua de narração ou de escrita é muito essencial que a pessoa domine. Porque você precisa ter acordos
você precisa ter tudo aquilo que compõe uma língua. Os sons precisam ser bem combinados, né? Por exemplo, você não vai querer... vou dizer assim, os títulos, as frases precisam ser... Por exemplo, né? Uma questão é, você não vai começar aquilo que sempre aprendemos na escola. Começar uma frase no singular e terminar no plural. A questão da coerência. Da coerência frásica. Então, essa aqui, para você conseguir fazer isso, você precisa estudar mesmo a língua, estudar a literatura, a composição, como é que se faz, como é que não se faz. Tipo aquela questão de você estudar as orações, nos poemas, isso aqui. Mas vou também te dizer que existem muitos burladores. Eu não, porque não. E só para ter noção, eu quando fui numa das editoras para trabalhar no meu livro, tipo, alguém com muita experiência olhou para o meu livro e disse: tu escreves muito bem, mas tu precisas fazer uma formação escrita criativa. Escrita criativa. Eu disse: poxa, é mestre, esse aqui, sou bem fã dele, então tem que fazer. Nota agora a questão que eu fiz. Quanto é que está? Disse: olha, está 50 mil. E onde é que eu posso fazer? Eu é que dou. Não. Quer dizer, ele me reprova, para mim lhe pagar é para me aprovar. Essa é a questão que eu disse aqui. Você não precisa seguir padrão. Escreve, lança. Porque nem que você lançar o livro mais perfeito, vão criticar sempre. As críticas vão vir sempre. Você vê? Então há que ter mesmo cuidado, porque até no mundo da literatura também tem pessoas com tendências maléficas. Burladores. Todo mundo, para confessar, certamente é um sucesso, porque acabaste de nos dizer que foram quantas obras? 700? Sim. 700 obras e não restou nenhum livro. Este aqui é exemplar de alguém. Eu como autor, tive que emprestar. Tiveste que emprestar, você como autor. Então, olha, estás de parabéns. Está de parabéns pelo livro. Eu já conheço o Ludi Vitor há um bom tempo e sei que isso aqui é um grande sucesso para a tua vida profissional, para a tua vida acadêmica, e tenho a certeza que com este livro deixaste muita gente feliz e estás a ajudar muita gente com o mesmo. A nós, Rádio Rocha Pinto, resta-nos agradecer por teres abraçado o nosso convite e se fazer presente, e as nossas portas sempre estarão abertas para lhe receber. Então, mais uma vez, muito obrigado. Pode deixar aqui os seus abraços e considerações finais. Ok. Antes de mandar os abraços, não é crítica, mas fiz aqui reparei aqui uma coisa. Tem aqui um boi de fotos. Acho que vou ter que falar com o Silope depois. Aqui houve um boicote, né? Como assim só boicote? Só tem cantores, só tem aqui os do teatro, não tem da literatura. Temos também aqui homens da literatura. Depois vamos conversar aí com... Fotos aí. Porque é arte, né? Exato. Tem o do teatro, da música. Tipo, acho que vocês escolheram. Ele comentou os músicos dele, você comentou também, tem tanto ruim também do stand-up comedy. É isso aí. Vamos ver essa questão daqui mais um... Futuras posições, né? Depois vai ser alterado, vai encontrar com um painel mais bonito, mais diferenciado. Então... Falaste que vai ter minha foto, né? Obrigado. Então, estamos a terminar o Além da Cortina. Assim que nos acompanhou, muito obrigado. Acabou de chegar a mensagem da minha colega a partir do Matadouro. Estou a acompanhar o programa e estão a falar de literatura. Hoje em dia é raro falar de literatura em algumas estações radiofônicas. Estamos mais preocupados com música e entretenimento. Aqui na Rádio Rocha Pinto você tem tudo, então não fiques desligada nunca, fique sempre ligada. Então, muito obrigado. Agora resta-nos apenas pedir aos nossos futuros patrocinadores, quando o senhor tocar teu coração, por favor, ligue para o número 975 32 61 11 ou para os números 952 05 60 31. Trabalhando conosco, estarás a fazer a melhor coisa da tua vida. Não duvide. Nós somos a Rádio Rocha Pinto, a nova forma de se comunicar.
Este foi mais um Além da Cortina, edição de 13 de abril de 2025. São agora 19h29 e acabamos de fechar o nosso programa. Assim que nos acompanhou, muito, mas muito obrigado. Estamos juntos.